Essa é a história de Santa Cristina de Bolsena, que é também conhecida como Cristina de Tiro ou simplesmente Cristina a Grande Marte. Na verdade, trata-se de uma cristã venerada como Marte das antigas perseguições do século III. A tradição diz que Cristina era uma jovem de 13 ou 14 anos que morrera por sua fé por volta do ano 300 depois de Cristo. Essa tradição foi comprovada apenas no século XIX, graças às descobertas científicas de pesquisadores e arqueólogos. Na igreja de Santo Apolinário, em Ravenna, na Itália, essa igreja que foi construída no século VI, ali foram encontrados vários mosaicos com indicação muito clara de que a jovem Marte, já naquele século, era venerada como santa. Essa incrível descoberta de sua sepultura também possibilitou a descoberta de um cemitério subterrâneo. E a arte também contribuiu com seu testemunho através dos tempos. O martírio dessa jovem virgem foi representado pelas mãos de pintores famosos como João della Robbia e Paulo Veronese. Além disso, textos muito antigos escritos em latim e em grego relatam seu suplício e morte, que só discordam quanto à cidade de sua origem. Por exemplo, os registros gregos eles mostram que a terra natal da santa era Tiro, no Líbano, enquanto os registros latinos citam Bolsena, na Toscana, Itália. Cristina nasceu no ano 288 d.C. e faleceu a 24 de julho do ano 300. Era filha de um oficial do exército romano chamado Urbano, e seu pai atuava em Ti, região da Etrúria, que é parte da Toscana. Naquele momento histórico, o Império perseguia muito os cristãos e Urbano, que era conhecido como um homem muito rude, ele aproveitou a oportunidade para perseguir os seguidores de Cristo, abusando de seu poder militar. Vivendo numa família com um pai assim, seria muito difícil a gente imaginar que Cristina se tornaria cristã. Porém, o improvável aconteceu. Os cristãos eles se espalhavam rapidamente por todo o Império, e para tentar sufocar esse movimento, Urbano submeteu vários seguidores de Cristo a interrogatórios terríveis e humilhações públicas. Ele prendeu muita gente, até mesmo dentro de sua própria casa. E mesmo assim, muitos não contrariavam a sua fé e não perdiam a alegria de viver. E todo esse comportamento dos cristãos, isso gerava de certa forma no coração de Cristina um questionamento a respeito do seguimento de Cristo. Cristina estava a um passo de abraçar a fé, mesmo contrariando o próprio pai. Havia na casa de Cristina uma escrava cristã que estava presa e ela ficou ali por um bom tempo. E ela percebeu que o coração da menina estava aberto ao evangelho, por isso ela começou a preparar a jovem para receber o batismo. Terminada essa preparação, Cristina foi batizada sem que o pai soubesse. E a partir de então, seu comportamento mudou radicalmente. Ela passou a defender os cristãos e a se interessar cada vez mais pela comunidade cristã local. E Urbano, percebendo a inclinação da filha ao cristianismo, ele chegou a interrogá-la, quis saber sobre a sua aspiração e foi aumentando cada vez mais a perseguição à jovem. E apesar da imposição do pai, ela continuava sua participação na Eucaristia, ainda que às escondidas. Ela também visitava e acolhia os pobres encarcerados. Urbano, tentando persuadir a filha, ordenou que ela prestasse culto aos ídolos, principalmente a Apolo. Mas essa tentativa do pai foi em vão. Ela disse ao seu pai: "Tolo é o vosso medo, tola é vossa advertência. Diante de um Deus cego aos sofrimentos do povo, surdo ao clamor dos fracos, eu não peço favores e não acendo uma vela. Ao Deus vivo, ao Senhor do céu e da terra, que nos enviou seu Filho Jesus, a este sim apresento sacrifícios de verdade e amor." E com muita coragem, Cristina vendeu as imagens dos ídolos de seu pai e deu todo o dinheiro de esmola aos pobres. Evidentemente, Urbano ficou bastante furioso e ele empreendeu a partir daí terríveis sofrimentos à própria filha a fim de que ela renunciasse à sua fé. Muitos de seus parentes, de seus familiares, pediram para que ela aceitasse a vontade do pai, mas ela respondia que a vida ela poderia perder, mas a fé ela não perderia jamais. E Urbano estava cada vez mais furioso e inconformado. Por isso, ele prosseguiu com as torturas, amarrando a filha em um tronco de árvore e depois lançou-a no fogo.
A história conta que, nesse momento do fogo, um anjo veio em seu socorro e a protegeu das chamas. Mas Urbano continuava ainda cego de ódio e ele decidiu, por fim, trancar a filha numa torre na companhia de 12 servas pagãs. A intenção dele era que estas pudessem influenciar a jovem cristã. No entanto, Cristina pegou todas as estátuas dos deuses pagãos que tinham ali na torre e jogou tudo pela janela. E quando tomou conhecimento desse fato, Urbano mandou que ela fosse amarrada a uma pedra de moinho e jogada no lago de Bolsena. Mas conta a história que novamente o anjo apareceu e a salvou. A grande pedra ficou a boiar sobre as águas e Cristina não se afogou. Diante desse fato que é absolutamente extraordinário, a fúria de Urbano foi tão grande, tão forte que seu coração não resistiu e ele teve um colapso e morreu de infarto. Cristina foi presa, acusada de ser responsável pela morte de seu pai, e o juiz que sucedeu Urbano chamava-se Dion. Ele continuou com a atrocidade, com a trajetória de suplícios à jovem. Então ele ordenou que a menina fosse jogada às víboras, mas ela não foi picada por nenhuma delas. Depois ele mandou cortar sua língua e, por incrível que pareça, ela continuou cantando louvores ao Senhor. A história de Cristina, ela ganhou muita notoriedade naquele tempo, principalmente entre os cristãos. Os irmãos se fortaleceram na fé e vários outros se converteram a Jesus, vendo o testemunho praticamente inacreditável de uma menina de apenas 12 anos. Então o juiz ordenou que ela fosse morta a flechadas. E foi por esse tipo de morte que a santa menina deixou a vida terrena e entrou para a vida eterna. Suas relíquias hoje estão divididas em 4 lugares. Em Palermo, capital da Sicília, ali onde a santa é uma das 4 padroeiras da cidade. Em Tofia, na província italiana de Rieti. Em Cleveland, Ohio, Estados Unidos, na Catedral de São João Evangelista. E também no Brasil, na Basílica Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Chegamos ao fim da história de Santa Cristina de Bolsena. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para você receber as novidades que publicamos aqui. Muito obrigado pela sua presença conosco e até o próximo encontro.